Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Todos somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso Deus, para esse tempo de paz e bênçãos, de edificação espiritual e profunda comunhão com Deus que partilhamos desde agora. Estamos no 4º domingo do tempo litúrgico do Advento. A cor azul que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas nos recorda ser este um tempo de preparação, em que a Igreja anseia com viva expectativa pela chegada do Natal, a festa em que celebra o nascimento de Jesus, o Messias Cristo prometido, o nosso bendito Salvador. O ornamento que vemos no paramento do altar, apontando-nos uma estrela e uma cruz, nos recorda ser este que nasce em Belém, precisamente aquele que na cruz do Calvário entregará a sua própria vida, morrendo a nossa morte, outorgando-nos a redenção e a vida perenal. E como é maravilhosa esta notícia, esta boa nova de grande alegria, que nos fala do amor de Deus revelado a este mundo na pessoa do seu unigênito Filho. Os nossos corações estão em festa e eivados deste sentimento que tomamos parte nesta celebração, no culto que ao Senhor pertence, deixando-nos tocar uma vez mais pela mensagem do Natal. E tomados pela atmosfera natalina, gozamos agora de um tempo de enlevo espiritual, de introspecção, em que vamos dirigindo as nossas atenções para as coisas do alto, abrindo os nossos corações ao mistério do Cristo e desfrutando desde já toda a sorte de bênçãos que Deus nos reservou nesta hora. Sejamos conduzidos pelos nossos irmãos músicos, a nossa organista Gisele Santana e um quarteto de cordas muito especial que vai nos brindar com o primeiro Natal, tradicional melodia natalina num belíssimo arranjo instrumental. Eu convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus numa oração de adoração ao único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Feche os olhos, falemos com Deus. Bendito seja o teu nome em toda a terra,
Tu que és Criador de todas as coisas. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pois tu és o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida. Te rogamos, receba as nossas petições, receba a nossa adoração, pois ao Senhor concerne toda a honra, toda a glória e louvor. Por isso te agradecemos e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Toda a carne verá a glória do Senhor, pois o Senhor assim o disse. Esta era a profecia que anunciava a manifestação de Deus na pessoa do seu Cristo, que alimentou a fé da igreja por tantos e tantos anos e que hoje vemos concretizada na pessoa do Salvador, que é Jesus. Toda carne verá a sua glória, de George Frederick Handel, do oratório Messias, nas vozes do nosso coro, com um acompanhamento da organista Gisele Santana e um brilhante quarteto de cordas. Lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, onde procederemos com a leitura dos versículos 46 a 55. Evangelho de Lucas, capítulo 1,
Os versículos 46 a 55 diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Bendito seja o Senhor por sua palavra. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Você ouviu bem o que o texto nos diz? Que a misericórdia do Senhor segue de geração em geração aqueles que temem a Deus. Eu e você, graças a Ele, o tememos. E sabemos, por isso, que somos pecadores, que falhamos e que carecemos da sua misericórdia. Este é o momento onde eu e você vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e confessar os nossos pecados a Deus. Faça isso neste momento. Senhor Deus, é maravilhoso saber que podemos nos dirigir a Ti, buscar a Tua face, mesmo sabendo das nossas falhas. Por isso, Senhor Deus, confessamos a Ti os nossos pecados, pois precisamos do Teu perdão. Te pedimos, Senhor, que haja com misericórdia, que ouça a nossa súplica. Dá-nos, ó Pai, do Teu perdão. Te agradecemos, pois a Tua palavra afirma que Tu és um Deus bondoso, cheio de amor e graça. Por isso podemos contar com a Tua misericórdia e perdão. Louvamos o Teu nome, pois sabemos que fomos perdoados. Ainda te suplicamos, Senhor Deus, que permaneça ao nosso lado, que continue nos abençoando. Pois o que seria de nós se não fosse a Tua proteção e as Tuas bênçãos? Visita o Teu povo, ó Pai, com toda sorte de bênção vinda dos céus. Visita, Senhor Deus, os enfermos, aqueles que passam por dificuldades familiares, aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Todos nós clamamos a Ti, pois sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Te oramos assim, cheios de fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. A festa do Natal é cercada de muitas tradições. E se tem uma tradição que é marcante quanto à celebração do Natal, é a troca de presentes. Ela é simbólica e representa aquele presente maior que um dia nos foi dado pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Certamente, a esta altura do ano, já às vésperas do Natal, estamos com a nossa cabeça ocupada dos presentinhos de última hora. Podem ser coisas muito pequenas, muito singelas, mas que vão marcar que lembramos daqueles a quem queremos bem e que são importantes para nós. E eu pergunto, e quanto ao presente para a sua igreja? Você já o separou? O que você vai dedicar a ela? No ato do ofertório, temos um ensejo, uma oportunidade para presentearmos a nossa igreja, inclusive por ocasião do Natal. E o nosso convite é que você faça assim, tendo em vista que o mês de dezembro, assim como o mês de janeiro, é especialmente desafiador para a nossa instituição, que precisa arcar com muitos compromissos e responsabilidades financeiras. São meses que custam muito caro. E para fazer honra a todos esses compromissos e honrar estas responsabilidades financeiras, a sua igreja conta
com você. Portanto, seja fiel e tome esta ocasião como uma oportunidade para ir um pouco além do ordinário. Estenda a mão para a sua igreja e abençoe a ela, a fim de que ela continue sendo uma bênção na sua vida e na vida de muitos. Deus tem grandes coisas para realizar através de nós. Lancemo-nos, pois, à sua obra, sendo guiados pela sua boa mão e animados pelo seu Espírito. De olhos fechados, corações unidos, oramos a Deus e pedimos a Ele que consagre com o seu poder os dízimos, as ofertas, os presentes que entregamos à casa do tesouro. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concedes de trazermos dízimos, ofertas e presentes à tua casa, fazendo-o para a glória do teu nome e sabendo que não tens necessidade alguma, nem tampouco carece dos nossos recursos. Senhor, sabemos que tudo de que podemos dispor, recolhemos das tuas mãos divinas e é, portanto, agradecidos que dedicamos a Ti os dízimos e as ofertas que trazemos nas mãos. Rogamos-te que recebas estes recursos e que abençoes a cada um deles, para que nas Tuas mãos prosperem, se multipliquem e permitam a continuidade da Tua obra aqui nesta igreja. E que a Tua vontade siga se cumprindo nas nossas vidas, boa, perfeita e agradável, e que jamais vacilemos na fé, mas que prossigamos confiantes no Teu cuidado, na Tua providência, no Teu forte amparo, sempre a serviço do Teu reino, da causa do Evangelho, da glória do Teu nome e da bênção do povo que é Teu. Esse é o nosso desejo, eis a nossa oração, feita em o nome de Jesus. Amém. E você pode participar desse ato servindo-se para tal dos meios eletrônicos digitais disponíveis a essa finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente. Por meio deles, você faz a sua transferência, o seu Pix, tudo de forma prática, segura e rápida também. Participe, envolva-se, não fique de fora, experimente a alegria que é abençoar. Afinal, muito melhor é dar do que receber. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos visitando as páginas do Novo Testamento, nos deixando inspirar pelos textos ligados ao tempo do Advento. Hoje visitamos o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 3. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, fácil de encontrar. Você vai abrir em Lucas no capítulo 3, se tiver uma Bíblia consigo. Nós vamos ler em Lucas 3, desde o versículo número 1 ao versículo número 4. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo de número 3. Nós vamos ler desde o versículo número 1 até o versículo de número 4. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desse passo das Escrituras, onde se diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que estamos apreciando hoje coloca em relevo uma figura importantíssima dentro destas tradições que envolvem a expectativa pelo Natal, a personagem João, o Batista. Aliás, para muitos, Batista é como se fosse o segundo nome de João, como se ele tivesse um nome composto, quando na verdade é o seu título. Ele é apelidado o Batista porque é quem realiza no deserto o rito do batismo para arrependimento
arrependimento, apelando à conversão dos corações. João é uma personagem importantíssima. Atua como que nos moldes dos profetas do Antigo Testamento, ainda que esteja no Novo. E a sua missão é, essencialmente, anunciar a Jesus que vem. João é uma figura muito provocativa. E hoje nós vamos nos deixar provocar por ele e pela sua experiência. E vamos buscar aprender do mesmo algo de valor sobre nossas próprias vivências na fé. E é nesse sentido que eu quero convidar você a se debruçar novamente sobre o texto com um foco especialmente dirigido à sua porção final. Eu quero me deter hoje com você sobre o versículo de número 4, aquele que diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Bendito seja o Senhor por esta santa palavra que ecoou outrora nos tempos do Antigo Testamento e que voltava a ecoar então nos tempos do Novo Testamento, especialmente no coração de João. Eu fico me imaginando no lugar dessa personagem. Aliás, este é um exercício que deveríamos fazer sempre, de buscarmos nos reconhecer a nós mesmos nas personagens que protagonizam os textos da Escritura Sagrada. Não podemos ler o texto de maneira tão distanciada como fazem alguns, como se fossem ele uma coletânea de episódios vivenciados ou imaginados num tempo muito remoto e concernentes a pessoas que nada têm conosco. Ora, o texto bíblico deve ser como um espelho e nós devemos nos ver refletidos nas suas entrelinhas. Os dramas dos seus personagens são os dramas que falam das dificuldades inerentes à própria existência humana. E é por isso que as lições que figuram aqui são consideradas, assim, de abrangência perene e universal, imperecível, porque todos nós somos capazes de nos identificar com as mesmas. É nessa perspectiva que eu fico me colocando no lugar de João, imaginando quando foi que experimentou esta epifania. Epifania é uma palavra que remete a uma experiência da manifestação divina. E trazendo isto para uma linguagem mais odierna e do cotidiano, seria como o tal estalar na consciência, aquele clique que às vezes acontece dentro de nós e que nos desperta para coisas absolutamente extraordinárias e mesmo transcendentes que estavam ali diante dos nossos olhos o tempo todo e não tínhamos percebido ainda. Eu fico me imaginando no lugar de João, dentro do seu povo imerso na sua cultura, a cultura judaica do primeiro século, uma cultura que estava profundamente ancorada na sinagoga. A sinagoga era uma instituição relativamente recente para o povo de Israel. Ela é parte do legado do período persa, quando o povo que retornava do cativeiro babilônico se empenhava por reestruturar toda a sua vida social, inclusive a sua religião. Havia uma preocupação entre os judeus que era de dar manutenção à leitura da Torá e à leitura comunitária da mesma, e para esta finalidade é que se propunha
a sinagoga. Era o local de reunião do povo. Era o local onde a assembleia se congregava para ouvir a leitura da Torá e para assimilar, portanto, a sua mensagem. É da tradição do povo judeu, todo Shabat, que é o 7º dia, dirigir-se à sinagoga para este fim. E eu fico imaginando o dia em que João estava lá nas fileiras da sinagoga, junto com a sua comunidade, ouvindo a leitura do dia. E então, este texto em particular era anunciado entre as haftarot, as leituras dos profetas. Esse texto que fora dado pelo profeta Isaías, justamente na segunda parte do seu livro, que é chamada de o livro da esperança. Esta porção é uma porção muito preciosa dos escritos daquele profeta. Ela se dirigia a um povo cativo, trazendo a ele uma mensagem de libertação. Então esta palavra se fez soar aos ouvidos das pessoas e João Batista, por certo, acolheu-a no seu seio. Ela que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Voz. O texto fala de uma voz. E talvez naquele momento João Batista tenha começado a refletir sobre isto, sobre esta provocação, já que a palavra de Deus é sempre provocativa, é sempre uma interpelação, está sempre nos empurrando na direção de uma tomada de decisão. João Batista deve ter ouvido esta palavra acerca de uma voz e dito consigo mesmo: essa voz sou eu. Este texto está falando comigo. Uma voz que até então se fazia silente, mas que agora vai assumir um novo papel, pois o texto fala de uma voz que clama. Você sabe o que significa clamar? Clamar significa altear a voz e apelar a atenção do ouvinte. É um apelo direto ao coração. João Batista está passando de um estado de passividade para um estado de atividade e protagonismo. A sua voz, até então silente, agora se fará soar. E se fará soar nos termos de um clamor, de um apelo veemente. Mas que apelo será este? Ora, a mensagem que anunciará e é tão importante para um mundo marcado pelas trevas, para um mundo sufocado pelos grilhões da morte, para um mundo tão carente de esperança. Vemos ao nosso redor uma realidade dolorosa. E a Bíblia nos fala disto muitas vezes, do modo como este mundo vive como que na condição de uma parturiente que experimenta dores excruciantes dentro de si, mas que o vivencia na expectativa de um amanhã luminoso. Este é o estado em que se encontra o nosso mundo perante os olhos de João Batista, que agora vai se reconhecendo a si mesmo como aquele que traz consigo a palavra que há de aquecer os corações, que há de iluminar os olhos e a própria realidade por eles percebida, que há de infundir alegria àqueles que se acham
tão abatidos, João Batista não pode mais permanecer sendo uma voz silente. Deve tornar-se uma voz que clama, pois a isto apela a palavra dada pelo profeta. Mas clamará onde? E o texto o diz: no deserto. O deserto é uma figura eivada de significado, de sentido simbólico. É possível que você nunca tenha estado num deserto fisicamente ou literalmente falando, e eu também nunca o fiz. Mas não é difícil imaginar os seus contornos gerais. Afinal, o que é o deserto senão o lugar da aridez, o lugar da escassez extrema, o lugar da solidão, o lugar da provação? O povo da Bíblia sabe muito bem o que isto significa, pois em mais de uma ocasiões se deparou com o deserto e com a prova que se impõe ali. Você deve se lembrar, por exemplo, que o povo hebreu, quando saía do cativeiro egípcio em direção a Canaã, terra da liberdade, terra da promessa, teve de atravessar um deserto por 40 anos, o tempo de uma provação. Você deve se lembrar também que o profeta Elias, quando teve a sua morte decretada pela crudelíssima rainha Jezabel, teve de atravessar o deserto até o monte de Deus por 40 dias, tempo de uma provação. Você deve se lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo, após ser batizado por João Batista no Jordão, foi impelido pelo Espírito rumo ao deserto, onde esteve por 40 dias e 40 noites, tempo de uma provação, sendo tentado pelo diabo. O deserto é o lugar das provas. E o deserto é uma figura para falar da própria realidade com que temos nos defrontado todos os dias. Um mundo mau, ao qual somos enviados pelo Senhor como ovelhas para o meio de lobos. E é justamente aí onde João, o Batista, fará elevar-se o seu clamor. É justamente aí, no deserto, onde alteará a sua voz, apelando aos corações para que deem ouvidos à sua palavra, pois ela traz esperança, infunde alegria no ser. Ela é aquela que anuncia a boa nova acerca do amor de Deus que vai se manifestando neste mundo na pessoa de Cristo Jesus. João Batista um dia recebeu essa profecia e disse: esta palavra está falando de mim, porque eu sou esta voz que clama no deserto, e cujo mistério não é outro senão este: preparar o caminho do Senhor. João Batista sabe exatamente qual é o seu papel dentro do plano divino. Ele é aquele que vai aplainar as veredas e vai criar, portanto, toda a sorte de facilitações para que a boa nova de grande alegria que irrompe neste mundo na pessoa de Jesus Cristo alcance os corações dos homens. João Batista disse isto repetidas vezes acerca de si e acerca do seu ministério, especialmente para aqueles que não o podiam compreender. Há um momento na caminhada do grupo de João Batista em que um certo ressentimento se manifesta entre os seus discípulos para com a pessoa de Jesus de Nazaré. É que Jesus já estava se aproximando do grupo e algumas pessoas do grupo que eram seguidores de João estavam se tornando seguidores de Jesus e deixando a João de lado. E estes discípulos, ressentidos com este fato, se queixaram a respeito. Então João os advertiu: não, esperem,
É exatamente isto que deve acontecer, porque ele é o noivo e eu sou apenas o amigo do noivo. Ele é aquele de quem não sou digno sequer de desatar as sandálias. Ele vem a mim para que eu o batize, mas o correto seria o inverso. Ele é quem deveria batizar a mim. Ah, João Batista sabe que está a serviço de outrem, que o seu papel é preparar o caminho do Senhor e que este haverá de trilhar. E é isto que torna a vida de João Batista tão cheia de sentido e de valor. João Batista sabe quem é, sabe de onde veio, sabe quem o enviou, sabe o caminho que deve trilhar e sabe para onde está indo. Uma vida de sentido bem definido, de direção segura, é uma vida cheia de significado e uma vida cheia de valor. E hoje este texto nos provoca a que percebamos o nosso próprio lugar neste mundo e para que abracemos o nosso papel, para que assumamos a nossa missão e nos lancemos a ela, a fim de que nossas vidas se tornem assim também, cheias de sentido, de significado e de valor. E note você que o nosso papel não é muito diferente daquele que fora dado a João, pois hoje somos nós também portadores da boa nova. Sim, já conhecemos o mistério do Cristo que é vindo a este mundo e agora cumpre-nos anunciá-lo. Sim, no deserto da existência humana, neste lugar onde graçam a aridez, as dificuldades e a solidão, nós vamos altear as nossas vozes e vamos proclamar com palavras e, sobretudo, com atos de amor, a boa nova que aponta para Jesus. Vamos clamar aos corações, apelando a estes para que acolham o mistério dessa graça salvífica. E estaremos assim pavimentando os caminhos do Senhor. E então, eu tenho por certo que a vontade dele se cumprirá nas nossas vidas. E isto será, para a nossa alegria, a bênção de muitos e a glória do seu nome eterno. Procedendo desse modo, eu não tenho a menor dúvida de que este será um feliz Natal e não mais uma festa isolada dentro de um ano de outras tantas celebrações. Mas o nosso viver será um contínuo feliz Natal, um contínuo anúncio de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja você também, hoje, uma voz clamando no deserto, pavimentando o caminho do Senhor e que Deus muito te abençoe. Em o nome de Jesus. Amém. É advento, é momento de esperar a vinda do Messias. E sabendo que o Deus Todo-Poderoso nos enviou o seu Filho, nós ouviremos o coro Aireia Moraes cantando Aleluia, uma das mais famosas obras de Georg Friedrich Händel.
Passando a um tempo de comunicações, eu quero destacar que hoje, domingo, dia 22 de dezembro de 2024, no culto matutino das 10 horas e 30 minutos, teremos a participação do coro infantil Helen Heinsley, o coro de crianças da nossa igreja, que canta-nos a mensagem do Natal e encanta-nos com a sua presença, com a sua atuação. O Natal será cantado e encenado pelos pequenos e você é o nosso convidado mais que especial para estar conosco e desfrutar de tudo isso na companhia da família da fé. Venha estar conosco, faça-se presente, desfrute dessa hora e traga para a mesma amigos, familiares e vamos dividir com quem a gente ama tudo isso de maravilhoso que só mesmo na Igreja do Senhor nós podemos vivenciar. Eu estarei aqui esperando por você hoje, domingo, dia 22 de dezembro de 2024, às 10 horas e 30 minutos, aqui no nosso santuário, Rua Barata Ribeiro, 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. E o Natal já está às nossas portas. No próximo dia 25 de dezembro, às 18 horas, nós vamos estar reunidos aqui, de forma presencial. A família da fé, nesse dia que é tão marcante para toda a cristandade. Nós vamos revisitar aquela noite sem igual em Belém da Judéia, onde deu-nos ao mundo o Senhor, seu Filho unigênito, na pessoa de Jesus Cristo, Deus menino, feito homem, o Todo-Poderoso encarnado, por amor de nós e a fim de nos salvar. Vamos cantar as tradicionalíssimas melodias natalinas. Vamos refletir sobre o sentido do Natal para as nossas vidas. Vamos acender as velas e as luzes do Natal e entoar juntos o Noite Feliz, a mais tradicional e conhecida de todas as melodias natalinas. Você não pode perder essa celebração. E nós estaremos aqui esperando por você. Nesta quarta-feira, portanto, dia 25 de dezembro, às 18 horas, aqui no Santuário. O culto das luzes. Venha estar conosco e seja este um Feliz Natal. No último domingo, o coro Aidé Moraes realizou a sua cantata natalina. Tão aguardada obra Messias, de Georg Friedrich Händel, um dos mais célebres compositores de todos os tempos, uma das obras sacras mais importantes de toda a história da música, na opinião de muitos, a sua obra-prima. Realizamos toda a primeira parte da obra com pequenas exceções e para esta empreitada o coro contou com a ajuda de diversos cantores e instrumentistas especialmente convidados que vieram cerrar fileiras conosco e tornar ainda mais bela esta realização. Queremos registrar uma palavra especial de agradecimento a todos esses artistas que tão generosamente vieram doar um pouco da sua arte, da sua música, empregando-a a serviço do Evangelho para a glória do Todo-Poderoso e a bênção da sua igreja. Mas fazemos um destaque para o nosso trio solista e o quarteto instrumental de cordas. Entre os cantores solistas, a soprano Cíntia Fortunato, da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a mezzo-soprano Thalita Siqueira, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e o tenor Cláudio Rufino, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E quanto ao quarteto de cordas, o violinista Daniel Albuquerque, a violinista Camila Ebendinger, o violista Denis Rangel e o violoncelista Fábio Meg, todos nossos irmãos em Cristo. Nós agradecemos imensamente ao Senhor por tê-los
conosco. E toda esta realização está gravada e disponibilizada aqui na plataforma para que você possa assisti-la no conforto da sua casa, desfrutar dela quantas vezes quiser e ainda compartilhar com quem você ama. E o nosso apelo é que você faça isso. Que você curta, deixe o seu like no nosso vídeo e o encomende àqueles a quem você quer bem, porque eu tenho por certo que essa mensagem, que já impactou tantos nossos corações, pode abençoar a muitos mais. No final deste vídeo, você vai encontrar aqui em cima algumas indicações de vídeos e esta estará lá. Basta um clique e você desfruta de tudo isso também. Deus seja louvado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Chegando ao final dessa celebração, eu convido você à oração dominical, aquela que aprendemos de Jesus, a chamada oração do Pai Nosso. De olhos fechados, corações unidos, numa só corrente de fé e numa só voz, nós dizemos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e eternamente. Amém.